Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E faremos a leitura a partir do verso 9. Atos 27, a partir do verso 9. Está escrito o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o nordeste ou para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, e a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar.
Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam-lhe o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi que todos assim se salvaram em terra. Acompanhemos até o verso 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o tema a viagem da vida. Nós estamos atravessando mais um ano e vamos fazer uma viagem rumo a um ano desconhecido por nós, mas certamente sob o controle de Deus. A vida, não raro, é representado na literatura por uma viagem. Às vezes definimos o destino, mas não temos o controle do que vai acontecer no percurso rumo a esse destino. Já no passado, Homero, no seu livro Odisseia, descreve a vida como uma viagem. Na literatura cristã, temos John Bunyan, que escreve o grande clássico, O Peregrino, traçando a viagem do cristão rumo a Jerusalém celestial. Aqui, a viagem não é apenas uma metáfora, é uma realidade. Paulo, depois de estar preso em Cesareia durante 2 anos, sob a égide dos imperadores Félix e Festo, agora opta por ser julgado em Roma. Era seu desejo ir a Roma, como ele bem expressa por 2 vezes na sua carta aos Romanos. Era propósito de Deus que ele fosse para Roma, conforme Atos 23:11, quando ele estava preso em Jerusalém, o próprio Senhor aparece para ele e diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. E agora Paulo parte para Roma, numa viagem trabalhosa, numa tempestade borrascosa, porque assim é a viagem da vida. Nem sempre caminhamos por jardins engrinaldados de flores, nem sempre a nossa navegação é por mares de águas esmaltadas e tranquilas, nem sempre os nossos voos são com céu de brigadeiro, nem sempre pisamos estradas atapetadas, enfrentamos espinhos, adversidades, tempestades e perigos. Então, olhando para este texto, olhando para um ano que se aproxima, olhando para a viagem que faremos, trago aqui algumas lições para nós. Primeiro, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalização, sinalização de Deus. Vejam vocês comigo no verso 10, uma advertência de Paulo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele não era um marinheiro, mas era um homem experiente, de muitas viagens, já tinha enfrentado naufrágios, perigos de mares, de rios, e ele sabia que na chegada do inverno, não era seguro navegar.
Os navios não eram tão robustos como os nossos. E então ele alerta, ele orienta, ele aconselha: olha, é melhor não sair, não é prudente sair, não é hora de viajar. A advertência foi dada, mas eles não ouviram a advertência de Paulo e sofreram consequências danosas. O navio se perdeu, toda a carga de trigo do navio se perdeu, além do desgaste físico e emocional daquele período. Meus irmãos, na vida nós temos placas de sinalização. Deus nos dá advertências, Deus nos alerta sobre perigos, Deus nos mostra as ameaças que estão pela frente. Quando você está dirigindo o seu carro, se você não olhar as placas, você corre um grave risco de sofrer um acidente, de provocar um acidente, de sofrer consequências, de produzir consequências na vida de outrem. Assim também está aqui posta esta advertência. Mas notem comigo, em segundo lugar, o descrédito no versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O centurião era o soldado romano que cuidava de 100 pessoas. E talvez o centurião pensasse assim: esse Paulo pode ser bom de Bíblia, mas de mar ele não entende. A consultoria não deve ser feita a ele, mas aos marinheiros, ao piloto do navio. Ele não deve saber dessas coisas. E então está aqui um grande perigo, irmãos, é quando Deus coloca placas de sinalização ao longo da nossa jornada, mas nós não damos crédito, nós não obedecemos, nós não observamos, nosso coração se endurece. É o filho que não escuta o conselho do pai e da mãe, é o crente que vem à igreja e ouve e escuta, mas não leva a sério. É aquele que tem tantas placas de Deus ao longo da estrada da vida, mas não as observa. Mas veja você em terceiro lugar, versículo 12, está escrito assim: não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. E significa que a voz da maioria nem sempre representa a voz de Deus. Aliás, quase sempre a maioria está errada. Quase sempre. A ideia de que a voz do povo é a voz de Deus é um dito popular, sem qualquer sustentação histórica ou sem qualquer base bíblica. Aqui a maioria, como que numa votação democrática no navio, entenderam que não havia risco, não havia perigo, a viagem seria tranquila e segura, e não atenderam à orientação. Querer seguir a voz da maioria foi que levou, diz a Bíblia lá em Juízes 14:10, Sansão à derrocada espiritual. Ele quis ser igual aos moços da sua época, e para ser igual aos moços da sua época, para atender à voz da maioria, ele quebrou um voto de nazireado, de consagração a Deus, e arruinou a sua vida espiritual. O caminho largo da maioria é o caminho que conduz à perdição. Então, acautele-se quando todo mundo está dizendo: não, isso aqui não tem problema, não há nenhum problema, não há nenhum risco. Você não é orientado pela voz do povo, você é orientado pela voz das Escrituras. Mas em quarto lugar, notem comigo uma outra lição, por gentileza. Tome emprestada essa frase da minha velha mãe, a quem o Senhor já recolheu. Ela sempre me dizia: meu filho, quem não escuta conselhos, escuta coitado. Então vamos ver essa máxima no texto. Primeiramente, confira comigo o versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Notem vocês que Paulo dá orientação: não é seguro viajar. Não é seguro. O centurião não escutou. Fizeram uma votação, a maioria disse: não, vamos viajar. Quando eles zarpam, quando eles saem, notem comigo no verso 13, que o vento vai soprando brandamente. E todo mundo chega a uma conclusão. Está vendo aí? Ó? Esse Paulo não entende nada mesmo. O mar está tranquilo.
o vento está brando, vai dar tudo certo. Há momentos, irmãos, em que a rota da desobediência parece dar certo. Aqueles que estão na contramão da vontade de Deus, parece que não tem problema. Desobedecer, tem hora que parece que não vai ter consequência. Mas veja em seguida o que acontece no verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. O perigo chega, e chega subitamente, e chega sem aviso prévio, sem qualquer sinal retumbante, ele chega. Nunca é seguro você navegar pelos mares da vida, nunca é seguro para você marchar na viagem rumo a 2023, não lendo as placas, não observando os sinais de alerta, tomando uma rota de desobediência, porque por um momento pode ser que você não colha consequências, que nada vai lhe acontecer de ruim, mas chega um momento súbito em que o tufão chega, que a tempestade chega, que a situação adversa bate à sua porta. Mas veja mais, versículo 15: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Chega aqui a questão da impotência. Chega um momento em que você não tem mais controle da situação. Chega uma situação em que você quer que o navio vá para um lado, ele vai para o outro. Você quer ir para a direita e vai para a esquerda. Você quer avançar e ir da marcha ré. Assim, meus irmãos, é fazer uma viagem sem observar as placas e não observar os alertas de Deus. Você perde o controle. Você não está mais com o leme nas mãos. O navio da sua vida não obedece mais o comando. Mas aí vem um quarto fator, que é o prejuízo. Veja você comigo os versos 18 e 19. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Paulo já havia ali alertado lá atrás: olha, não vamos viajar, nós vamos ter prejuízo, não só da carga, mas também do navio, não só do trigo, porque era um navio cargueiro, onde tinha 276 pessoas, e dentre elas prisioneiros, e talvez alguns deles já sentenciados à morte, indo para Roma apenas para servir de espetáculo nos anfiteatros romanos, para a satisfação sanguinária das feras, ou para a espada dos gladiadores. Mas Paulo sabia que havia um perigo, e aqui o perigo chegou. Quando Deus dá um alerta para você na viagem da vida, não feche os seus ouvidos, não tape os seus ouvidos, porque as consequências vêm. O que Deus alerta, chega. E então não é prudente tomar medidas na contramão das placas que Deus coloca à beira do seu caminho. Mas chega um ponto final no versículo 20, olha comigo. E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Meus irmãos, tem 14 dias que não faz sol, e que não se tem noção se é dia ou noite. E note você que não é um navio tão seguro. Note você que a essas alturas a carga do navio já tem jogado fora. O pânico, o medo, o desespero. E chega um momento em que ninguém mais no navio acredita que eles vão sair dessa. A conclusão de todos é que a morte chegou, que o mar revolto vai ser a sepultura, que não há perspectiva de livramento. E esta é a hora do coro, do desespero, da voz uníssona, da impossibilidade. E eles entendem que não há mais saída para eles. Por quê? Chegaram a esse estágio? Porque deixaram de ler as placas de aviso
os alertas de Deus ao longo do caminho. Mas vem a segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nas tempestades da vida, nós precisamos olhar para Deus em vez de olhar para as circunstâncias. Porque tem hora que você agora já não tem mais escolhas, já está no meio da tempestade. A decisão já foi tomada. Tomada errada, mas tomada. E agora você está sofrendo as consequências. Agora você está no miolo do problema, no epicentro da crise. Agora não dá para voltar mais ao porto e não sair mais. O que fazer? O que fazer? Nessa hora, em vez de você ficar olhando desesperadamente para a circunstância, você precisa começar a olhar para Deus. Porque, à luz do verso 20, dissipou-se afinal a esperança de salvamento. O desespero, irmãos, o desânimo é contagioso. É contagioso. Eu fico olhando na Bíblia, por exemplo, aquela situação dos espias, dos 10 espias de Israel. Eles olharam um cenário, era um cenário complexo, cidades fortificadas, gigantes, gente armada até os dentes, eles, peregrinos, jornando por um deserto, sem preparo militar. Disseram, olha, a terra é boa, as cidades são fortes, a terra mana leite e mel, mas lá tem gigantes, nós não somos guerreiros. Aliás, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Não dá para nós vamos ser engolidos. E esse relatório pessimista, desanimador, incrédulo, chegou a ponto de fermentar todo o povo. E diz a Bíblia que a ira de Deus se acendeu contra esse povo. E toda aquela geração perece no deserto, exceto os 2 espias que disseram, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Então, o que fazer? Primeiramente, na tempestade nós precisamos encorajar as pessoas. Olha comigo o verso 21 e o 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Eu fico olhando Paulo e me encanto com ele, porque pode dizer, bem feito, não avisei, agora sofro as consequências. Alguns de nós fazem isso, né? Eu avisei, agora sofra. Ele dá uma casquinha, tira uma casquinha, eu avisei, não devia ter saído. Mas agora, gente, já que nós estamos nessa, bom ânimo. Bom ânimo. Eu não sei que tipo de tempestade você enfrenta na vida, na família, nos seus negócios, na sua saúde, nos seus empreendimentos, nos seus relacionamentos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, bom ânimo. Alguns estão divisando tempestades em 2023 ou nos anos por vir, mas a palavra que eu dou para você é bom ânimo. Tem gente que aposta no fracasso, mas a palavra de Deus para você é tem bom ânimo. Em nome de Jesus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o cenário nacional, nem internacional, olhe para o Deus que está no controle do universo, no controle da nossa nação e no controle da sua vida. Segunda coisa, por favor, observe isso. Abra os seus olhos nessas circunstâncias adversas da vida, para você ver as intervenções sobrenaturais de Deus. Veja comigo, por favor, o versículo 23. Mas já agora, versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Meus irmãos, eu acho isso aqui fantástico, porque aqueles irmãos lá, o apóstolo Paulo, sabemos que Lucas estava também dentro desse navio, porque ele registra o texto como nós, então ele
ele não é um historiador que está contando essa história de fora da situação, ele está dentro da situação, ele é um historiador que está vivendo os fatos históricos. Quantos crentes tinham naquele navio? Nós não temos essa informação. Mas nessa situação de perigo, de ameaça, de um naufrágio iminente, de perdas financeiras, de perdas emocionais, nessa hora que todos os recursos da terra se esgotaram, o Senhor envia para dentro daquele navio um anjo. E esse anjo não vai falar com o piloto do navio, e esse anjo não vai falar com o centurião que está controlando e talvez responsável por esses presos, alguns talvez indo para a morte, outros indo para julgamento como Paulo. O anjo vai falar com Paulo. E qual foi a mensagem do anjo para Paulo? Notem vocês aí comigo. Paulo, versículo 24, não temas, não tenhas medo, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Prestem bem atenção nisso. Deus havia dito para Paulo, quando ele estava preso em Jerusalém, lá em Atos 23:11, coragem, Paulo. Assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Agora tem o naufrágio, a esperança se dissipa, a morte mostra a carranca, e talvez se rendesse à incredulidade, poderia pensar, bom, o plano de Deus foi por água abaixo, Deus prometeu, mas não vai cumprir, Ele me queria em Roma, mas as circunstâncias não deixaram. Eu quero dizer para você uma coisa, meu amado, o nosso Deus é o Deus que fala e cumpre o que diz. O nosso Deus é o Deus que promete e as suas promessas não caem por terra. O nosso Deus é o Deus que vela pela sua palavra em a cumprir. Quando o nosso Deus fala, Ele cumpre o que promete e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. O anjo de Deus vem, não para trazer uma mensagem nova, o anjo de Deus vem para ratificar a promessa de Deus, de que ele precisa comparecer perante César. O anjo vem para dar um selo na palavra do Deus vivo, que não pode falhar. Então, me permita dizer isso, pode ser que 2023 tenha tempestades, e provavelmente tenha mesmo, mas o nosso Deus está conosco. O nosso Deus está dizendo para você e para mim, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Mas agora me permita ainda, amados, adiantar no texto e trazer mais uma lição. Nas tempestades da vida, nós precisamos, diante do perigo de um naufrágio, porque veja você, Deus promete que ele tem que comparecer perante César. Esse é o projeto final. Mas para chegar lá, medidas têm que ser tomadas. Não é o fato que não, Deus nos deu e garantiu vitória. Mas então, já que Deus garantiu vitória, deixa eu cruzar os braços. Beleza, sua vitória mesmo, não vou nem trabalhar mais. Deus vai me levar para o céu mesmo, não vou nem para a igreja mais também não. Já estou salvo mesmo, para que eu tenho que orar? Já vou estar prometido a glorificação, então eu vou ficar vivendo a minha vidinha. Não. Não, o Deus que predestinou os fins, predestina também os meios. Então, aquelas pessoas que estavam dentro desse navio, tinham medidas a tomar. A promessa é que ninguém vai morrer. Mas vejam vocês que depois que o anjo disse ninguém vai morrer, os marinheiros queriam fugir de fininho. E Paulo orientou o centurião, não deixe esses marinheiros fugir não, que quem entende de navio é marinheiro. Se eles fugirem, não vai ter esperança não. Então o sobrenatural e o natural caminham juntos. A ação sobrenatural de Deus não dispensa a sua inteligência, não dispensa a sua especialidade, não dispensa o seu trabalho, não dispensa o seu cuidado em fazer o que está nas suas mãos para fazer. Então, algumas medidas têm que ser tomadas. Primeiro, é preciso lançar âncoras. Veja você comigo, por gentileza, versículo 29.
E receosos de que fôssemos atirados para lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Me permita dar uma espécie de interpretação um pouco alegórica para essas 4 âncoras. 4 âncoras são peças de ferro, são lançadas para grudar lá embaixo, para que o navio não pudesse ser levado pela fúria do mar para lugares rochosos, se despedaçando ali, inclusive trazendo riscos para a integridade física das pessoas. Mas vamos lá. Primeiramente, veja você no verso 25, eu chamaria isso aqui da âncora da fé. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Paulo é um homem que crê no que Deus fala. Aqui está um ponto importante. Se você crê que a Bíblia é palavra de Deus, se você crê que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, se na hora da crise você diz, não, eu confio, eu não estou vendo, mas eu confio, eu não sinto, mas eu confio, está todo mundo dizendo que não vai ser verdade, mas eu confio, está todo mundo dizendo que vai dar errado, eu confio, isso é fé. Eu não estou dizendo que você crê num ídolo de barro, eu não estou dizendo que você crê na opinião das pessoas, estou dizendo que você crê no que Deus promete. Ninguém vai morrer, toda essa gente vai estar na sua mão, Paulo, eu deixei todo esse povo aí na sua mão, ele está dizendo, eu creio exatamente assim. A âncora da fé. Às vezes, irmãos, Deus precisa derrubar algumas estruturas na nossa vida, para nos ensinar verdades maiores. Eu tenho uma amiga, irmã muito querida, no passado ela já esteve aqui em Vitória, chamada Edmeia Williams. Ela tem um trabalho muito bonito, um trabalho social até hoje, num dos morros de Rio de Janeiro, Morro Santa Marta. E ela tinha lá um galpão de madeira, onde acolhia crianças, e acolhe até hoje. E atende essas crianças com um trabalho social e espiritual. Um dia, uma chuva muito forte, uma tempestade muito grande, e ligaram para ela de madrugada, porque toda aquela estrutura que ela tinha veio abaixo. Aliás, a única estrutura que veio abaixo na região foi aquele galpão. E quando ela sobe, a imprensa já estava lá, e alguém querendo tirar uma casquinha nela, começou a questionar a fidelidade de Deus. Mas você não trabalha aqui um trabalho espiritual, um trabalho de Deus, um trabalho da igreja, um trabalho evangélico? Por que Deus não deixou esse barracão cair? Só ele caiu. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Às vezes as pessoas questionam isso. Você é crente, você é um piedoso, uma mulher piedosa. Às vezes você sofre um revés na vida, um acidente, uma doença, um prejuízo financeiro, uma situação adversa, e as pessoas começam a questionar, e aí? É a situação de Jó, você está doente, cara, você perdeu o seu dinheiro, você está enfrentando luto, você está enfrentando tanta tempestade, você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa errada na vida. E ela estava acuada, até o momento que o Senhor falou mansamente ao seu coração, e ela respondeu para os repórteres que estavam questionando, não, esse barraco não caiu pela tempestade, Deus derrubou esse barraco, porque Deus não quer mais aqui um barraco, Deus quer aqui um prédio de alvenaria, bonito, confortável, seguro, e foi isso que aconteceu. Tem hora que Deus derruba algumas estruturas frágeis, para construir algo mais forte na nossa vida. Você precisa crer que a tempestade não é o fim da sua vida, o projeto de Deus não interrompeu-se, porque a tempestade chegou na sua história. Segundo lugar, meus irmãos, veja comigo, a âncora da esperança. Olha o verso 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Deus é especialista para deixar a intervenção dele, assim, para a última volta do ponteiro. O último furo da correia, para meia-noite,
para a quarta vigília da noite, para você dizer assim, não tem mais chance, acabou, não tem mais oxigênio, não tem mais saída, não tem mais perspectiva, é nessa hora que Deus age. Tem esperança, meu irmão, tem esperança. O Senhor virá ao seu encontro, ainda que na quarta vigília da noite, ainda que à meia-noite, ainda que na última hora. Mas a terceira âncora é a âncora da oração. O próprio verso 29 nos diz isso. Lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu confesso a vocês que, no meu entendimento, esta é a oração mais óbvia da Bíblia. Eu não conheço nem oração mais óbvia do que esta. Eu não sei se você já fez essa oração. Orar para o dia amanhecer. Sabe por quê? Se você orar para o dia amanhecer, o dia vai amanhecer. Se você não orar para o dia amanhecer, ele vai amanhecer do mesmo jeito. Você já fez essa oração? Para o dia amanhecer? A grande questão aqui, irmãos, é que há momentos na vida de tanta angústia, de tanta dor, de tanta apreensão, que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Ou o dia amanhece, ou eu pereço. Talvez você hoje está precisando de orar para o dia amanhecer na sua vida, para a luz chegar na sua história, para um sinal do favor de Deus surgir no seu horizonte. Porque está escrito que foi nesta hora que eles oraram, é que eles avistaram alguma terra, que eles avistaram a enseada, que eles avistaram a ilha de Malta, é que a solução chegou. Aquela noite eles oraram, e quando o dia amanheceu, amanheceu também a solução. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas finalmente, você pode encontrar aqui a âncora, a quarta âncora, a âncora da certeza. Versículo 26. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Paulo entendia isso. Não era se possível, não, era necessário. Tem coisas que são necessárias. O livramento de Deus já está definido, já está decretado. E é Deus quem está dizendo isso. É necessário que cheguemos a uma ilha, é a plena certeza. Irmão, a tempestade vem, a tempestade foge do seu controle, mas a promessa de Deus está intacta na sua vida. É necessário que a ilha chegue, e quando a ilha chegue, quando a ilha chegar, chegará também o livramento de Deus na sua vida. Pois bem, vamos então à última lição que eu gostaria de traçar com vocês desse texto. Diz a Bíblia que eles então chegam na ilha de Malta, o navio se despedaça todo, ninguém morre, ninguém perece. Quando eles chegam, os malteses, os bárbaros, que não falavam grego, muito gentilmente preparam uma fogueira para aquecê-los. Estava chovendo, estava frio. Diz o texto que daquelas pessoas todas que estavam ali, no navio tinha 276 pessoas, o único que quis manter a fogueira acesa, pelo menos é o que consta o texto, é o apóstolo Paulo. E ele vai catar gravetos, talvez juntando um aqui, outro ali, outro acolá. E quando ele joga aquele punhado de gravetos no fogo, uma víbora brota do fogo e prende na mão do Paulo. E os malteses gritaram de imediato: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Isso tem para nós algumas lições, amados irmãos. Para quem está molhado, egresso do naufrágio, é muito importante aproximar-se do fogo, aquilo pode aquecer você. E eu quero encorajar você em 2023 a aproximar-se daquilo que vai aquecer o seu coração. Mas eu quero encorajar você também a catar os seus gravetos, a manter o fogo aceso,
Porque o fogo tem uma tendência de apagar. Ou ele propaga, ou ele apaga. Junte os seus gravetos. Mantenha o fogo aceso. Terceiro, se as pessoas jogarem na sua cara o seu passado, porque quando disseram, ele é um assassino, ele era mesmo. Era mesmo. Paulo foi um assassino. Sem saber, eles estão falando a verdade. Era um assassino mesmo. Mas eu quero dizer para você que se o diabo ou os homens jogarem na sua cara o seu passado, e se você já está debaixo do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, não permita que o seu passado venha como fantasma na sua vida. Aproprie-se do perdão de Deus. Saiba que você é nova criatura. Saiba que o sangue de Jesus já limpou e lavou você de todo pecado. Não permita mais que alguém ate fardos pesados sobre os seus ombros. Entenda a graça que um dia libertou você. Compreenda a gloriosa redenção da cruz que lavou você. E faça mais uma coisa. Jogue esta víbora no fogo. O veneno não está em você, porque Deus é poderoso para libertar você, mas a víbora precisa ser destruída. Quem lançou veneno em você precisa ser destruído. E se você andar com Deus, aqueles que criticaram você, que acusaram você, vão ter que mudar de opinião a seu respeito, como fizeram com Jó. Os amigos o acusaram, e Deus fez com que os amigos de Jó fossem a Jó para orar por eles, porque a oração de Jó Deus ouviu. Você não tem que discutir, você não tem que se defender, você tem que andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Mas deixa eu terminar de forma muito breve, trazendo 4 breves aplicações. Nas tempestades da vida, nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus. E a primeira coisa que eu quero trazer à tona é que Deus pode levantar pessoas que você nunca viu para abençoar a sua vida. Eu fico encantado com isso, pastor Jailton. Por que que os bárbaros foram tão simpáticos, tão amáveis? Aquela fogueira não estava lá, ela foi preparada para isso. Eu não sei quanto a você, Deus tem me dado experiências maravilhosas e lindas, de muita gente que eu nunca vi, que me abençoa, que me encoraja, que me acompanha, que me assiste, que me ampara. E talvez você também conheça tantas pessoas que você nunca viu o rosto delas, mas são levantadas por Deus para ajudar você. Espere de Deus os ministros incógnitos, anônimos, que Deus há de levantar para abençoar a sua vida. Segunda promessa: Deus é poderoso para proteger você de todo o mal. As víboras estão por aí. E servos de Deus são picados por víboras. Mas Deus pode libertar você. E eu estou falando, seja literalmente, seja metaforicamente. Há víboras. E Deus livra do mal, como livrou Paulo. Terceira promessa: se você andar com Deus, as mesmas pessoas que rotularam você, trazendo à tona o seu passado, vão ter que reconhecer que você é alguém especial, alguém a quem Deus ama e a quem Deus protege. Finalmente, a ilha do seu naufrágio pode ser a terra da sua oportunidade. Se você perceber e ler com atenção o capítulo 28, não foi a tempestade que levou Paulo para Malta, foi a mão da providência de Deus. O pai de Públio estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os enfermos da ilha vieram e Paulo orou por eles, e eles foram curados.
O testemunho do evangelho foi dado naquela ilha, nos 3 meses de inverno rigoroso que Paulo ali passou. E dali Paulo foi levado para Roma com todas as suas necessidades supridas. Tem hora que você pensa que a sua vida está de ponta cabeça. E talvez nesse momento Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Nós estamos entrando em um novo ano. Estamos fazendo uma viagem. Talvez segura, talvez tempestuosa. Deus o sabe. Você sabe o destino, mas você não decide o que vai acontecer ao longo da estrada. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus está com você. Você pode ter bom ânimo. Deus é poderoso para livrar você. Deus é poderoso para mandar o seu anjo, para dar mensagens para você. Deus é poderoso para livrar você do mal. Deus é poderoso para levantar pessoas para socorrerem você nas suas necessidades. Mas entenda uma coisa: você precisa ser uma pessoa de Deus e usada por Deus, não importa a circunstância. Se é dentro do navio, Deus vai usar você dentro do navio. Se é na ilha de Malta, Deus vai usar você na ilha de Malta. Se é em Roma, Deus vai usar você em Roma. Se é sob algemas, Deus vai usar as suas algemas. Se é livre, Deus vai usar você na sua liberdade. Não importa a circunstância, o que é importante é que em qualquer circunstância a sua vida está nas mãos de Deus. E você deve ser um ministro de Deus para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Que Deus nos ajude a navegar por 2023 debaixo da bênção e do cuidado do Eterno. Feliz 2023.